Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje eu vou falar, eu não, né? Minha convidada, da saúde dos pés. Para isso, nós trouxemos aqui a Elma Santos, podóloga, para falar desse assunto tão importante. Pense num assunto importante, que um problema no pé, meu amigo, é complicado. Elma, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E olha, a Elma, deixa eu ver aqui alguma coisa sobre a Elma, que antes que eu esqueça. Ela é enfermeira, podologista, pós-graduada em micologia, referência em tratamento de fungos, pós-graduada em microbiologia e pós-graduada em parasitologia. Quer dizer que os pés apresentam todo esse tipo de problema aqui, que você é preparada Apresento. para trabalhar? Preparada para trabalhar, para avaliar, para diagnosticar e dar um bom resultado para o nosso paciente. A gente trabalha desde da prevenção. A prevenção, ela ajuda a diagnosticar podopotias que futuramente pode aquele pé apresentar um problema. E lá no início a gente pode diagnosticar e evitar que, vamos supor, no caso do pé diabético, a gente pode evitar assim que o pé seja amputado, desde que esse paciente ele vá. A gente vai olhar, muitas das vezes a unha ela tem a questão genética, como eu sempre falo, tem a questão do corte. Às vezes o paciente está em casa, muitas das vezes ele nem sabe que ele é diabético, ele vai lá, corta a unha ele mesmo. Mas se ele fosse no podólogo, quando o paciente vai com a gente tem o prazer de fazer logo o teste da glicemia para saber se tem alguma alteração. Sim, muito Isso já vai interessante. ajudar muito esse paciente. Depois que a gente faz isso, que a gente vai fazer o corte, vai avaliar, vai falar para o paciente como é que ele vai ter que cuidar em casa desse pé, creme que ele vai ter que usar. No caso do pé diabético, ele é muito propenso para fungo. Então, a gente também prescreve fórmulas manipuladas para esse paciente usar em casa. Sim, muito Então, interessante. isso vai ajudar bastante. Você falou de prevenção. O problema é que, eu não sei por aí, mas o brasileiro não é muito de prevenção, né? Não, geralmente quando eles ligam para a gente, eles ligam porque já está instalada aquela patologia. Então, a gente vai correr contra o tempo para salvar aquele pé. Estamos falando do pé diabético. Do pé que não é diabético nem tanto, mas tem uma questão que eu sempre falo para o paciente. A questão da cicatrização. Ele pode não ser diabético, mas pode ser anêmico, fumante, com uma unha encravada. Isso daí vai demorar um pouquinho a cicatrizar. Então, a cicatrização ela não demora, ela não depende somente do nosso trabalho, mas depende também da parte sistêmica. Sim, sim. As pessoas, inclusive, confundem muito o podólogo com a manicure. Explica, pessoal, o que é realmente a podologia, quem é o podólogo, qual a diferença entre ele e o manicure. É a Gente, manicure. eu vou falar primeiro da manicure. A manicure, ela é bem-vinda, né? É um trabalho que é muito bonito, por sinal, que elas cuidam, tem aquele preparo todo, mas elas são aptas a trabalhar com embelezamento, com pintar, tirar a cutícula que elas fazem aquele lixamento, aquele tratamento básico. Mas tem situações que elas não podem fazer, que é cortar o canto das unhas. A unha bem infeccionada, elas não podem mexer naquele local, elas têm que encaminhar para o podólogo. Então, o tratamento delas é específico de como é que se diz, de estética. É estética, não é saúde. Agora, vamos lá no podólogo. O podólogo não, o podólogo ele está apto a cuidar, né, a fazer o curativo até a cicatrização. Se chega com a unha infeccionada, ele vai fazer todo aquele tratamento, vai cortar, vai falar para o paciente como é que ele vai agir em casa. No caso dele não ter que voltar mais para fazer o curativo, ele pode dar a continuidade de fazer em casa, mas o procedimento ele vai fazer na casa dele também. Então já tem uma diferença aí, né? Então quer dizer que o podólogo ele está apto a cuidar da saúde do pé, né? Do pé do paciente diabético, da criança, do idoso. O idoso que tem algumas alterações nas unhas, né? Tem a questão genética. Sim. Então, tem muita coisa aí para o podólogo, que é graduado, que é técnico, fazer. E não entrar na parte invasiva, vamos supor, de fazer o procedimento com injetável, no caso da anestesia.
a gente já está pulando de um assunto para o outro, porque está dentro Sim, da... Então, um podólogo, ele não pode usar anestesia, sim. né? Já é um procedimento muito invasivo, mas ele não pode. Mas o enfermeiro, que ele é podólogo, ele está apto, sim, a fazer o anestésico. Ele pode fazer até 10%, que ele está, como é que se diz? A gente está protegida pelo Corém, pelo Cofrem. Então, é diferente. Quer dizer, já é uma coisa a mais. É podólogo, é enfermeiro, então já entra um pouquinho na parte invasiva. É só podólogo, tem uma limitação para não passar para a parte tão invasiva, que é a Você, parte dos injetáveis. mas você na sua clínica, vocês estão aptos a isso, né? Sim, a gente está apto a isso. Muito Nossa bom. clínica ela é bem registrada, a gente buscou todo esses aparatos todo para que fique, como é que se diz, Algo abrangente, né? Você isso, poder atender abrangente, completamente completamente a não tem necessidade das problema. pessoas Isso, que precisam da saúde dos seus pés, né? isso E me diz mesmo. uma coisa, Elma, tem alguma restrição para a pessoa ser atendida? Não, não tem restrição nenhuma, não. Até porque quando um paciente vai no nosso consultório, que não é um problema nosso, a gente encaminha, né? Quer dizer, tem restrição, tem situações de paciente diabético. Vamos supor que ele esteja com uma úlcera em estado muito avançado, que ele vai lá com a gente. Tem situação que não tem mais como a gente fazer nada. Então, felizmente, a gente tem que encaminhar para o médico para ele dar continuidade lá. E assim, a gente fala, geralmente se pensa em adulto, mas criança também pode ir ao podólogo, até bebê, se for o caso? Pode sim. A gente atende muito criança, muito bebê recém-nascido, que é uma questão genética. Parece que já nasce com a unha É encravada. mesmo, né? Tem criança Inclusive, que esses dias agora, eu atendi uma garotinha que ela tinha 6 meses e a unha dela já estava com infeccionada. 6 meses. 6 meses. E como é que eles reagem? Sofrem muito, choram muito? Como é que são? Olha, eles não sofrem muito, a gente tem toda aquela técnica, né? Porque o podólogo que ele já vai fazer, vai trabalhando, já tem muito tempo no mercado, ele começa a pegar uma técnica, até indolor, gente. Eu falo que quando eu fazer o procedimento, nem sai nem sangue. Principalmente quando é onicocriptose, que são as unhas infeccionadas. Gente, nem sangue sai. É tão perfeito. E o paciente mesmo, ele fala, gente, eu não senti nada. E quais são os problemas que as crianças, os bebês mais apresentam assim? São as unhas encravadas mesmo. Tão novinho já com unha Tão encravada. novinho. Mas perguntaram, Zé, mas por quê? Com certeza é genética. Porque sempre eu falo, gente, quem tem problema de onicocriptose, que são as unhas encravadas, elas desenvolvem a partir de onde? A partir do uso do sapato fechado, corte incorreto e a questão genética. Que logo, quando eles são bem novinhos, tem pessoas que apresentam logo no início, né, quando é bebê. Tem pessoas não, com idade, vai passando. A unha era que ela era uma unha aberta, ela começa a fechar. Então tem toda aquela fase. Mas, como eu falei lá no início, tem a questão da criança, quando ela nasce, ela já nasce com a unha fechada. Eu tenho paciente que tu olha pro pé do pai, olha pro pé do bebê, igualzinho. Quer dizer, o paciente já tem até uma certa idade, a unha dele fechou. O bebê já nasceu daquele jeito, entendeu? Essa parte da genética já não é comigo. Mas é bem interessante isso. Mas você falou em corte de unha. Qual é o corte correto, vamos dizer assim, para fazer na unha, para não ter esse problema? Ou pelo menos tentar não ter, né? Olha, o corte correto é não cortar a lateral da unha. Porque quando tu corta a lateral da unha, a nossa unha ela é quadrada. Então, quando tu corta a lateral, tu acaba mexendo na anatomia da unha. O que acontece? Olha eu. Quando ela cresce, quando ela cresce, que ela tenta voltar ao seu quadrado normal, ela não consegue, né? Se a unha ela é quadrada, a gente vai cortar na lateral para aliviar a dor, a gente só vai aliviar a dor. Mas quando ela crescer de novo, ela vai entrar, porque ela já mudou a anatomia da unha. E aí lá vem E problema. lá vem problema. Então, a partir do momento que você faz uma onicocriptose, vai no podólogo com problema de unha encravada, unha infeccionada, você tem que fazer o acompanhamento, porque se você não fizer acompanhamento, você vai ter recidiva. Geralmente a recidiva é É pior. pouco tempo, é em torno de 1 mês, 2 meses, já está a unha infeccionada de novo. E quais são o que é que as pessoas sentem mais quando a unha começa a dor e tem No processo inflamatório, é a dor, rubrou, que mais?
O Só chega a ter febre, essas inchaço, coisas? fica. O inchaço, a quentura, isso é um sinal flogístico da inflamação, né? A partir dali, vai, o organismo começa a reagir, porque tem uma unha ali, né? Tem uma espícula ali no tecido, então o paciente ele precisa ir no podólogo para fazer a retirada da espícula para justamente melhorar e resolver o problema inflamatório. Porque senão a unha começa a infeccionar e aí cria um granuloma que as pessoas falam que é uma carne esponjosa, mas não tem carne esponjosa não. É um granuloma que cria mesmo. E aí começa a ficar muito dolorido. Na parte inflamatória, a unha ela dói muito. Na parte que já está mais infeccionada, ela já dá uma melhorada, só não pode tocar, porque fica intocável o dedo. É hora de ir também na pé de clínica cuidar do seu pé. Aí vocês também, no caso, fazem esse cuidado, mas a questão da inflamação, como você falou aí vocês indicam o médico essa coisa de encaminham, olha, você tem que procurar para tomar, como é que é? Para tomar um remédio, para você ver a situação um pouco mais inflamada, complicada, como é que vocês tratam isso? A gente resolve no consultório. Resolve. Uhum, porque, como eu falei lá no início, o podólogo graduado, o técnico, ele está apto a fazer esse tipo de tratamento. Tá? Ele mandar para o médico só em último caso, no caso do pé diabético, que ele acha que está muito infeccionado, que ele acha que ele não tem certeza do que ele vai fazer, é melhor ele encaminhar para o médico. Agora, se ele tem certeza do que ele vai fazer, ele precisa É resolver porque ele a tem questão preparo das para isso. isso, porque ele tem preparo para isso. Se ele não se sente seguro, é melhor que nem tente. Mas vocês, na clínica de vocês, como é o nome da clínica? A pé de clínica, a gente tem todo esse preparo, eu sempre tive como é que se diz? Sempre tive o cuidado de, não só de fazer os procedimentos, nossos procedimentos, eles são feitos no campo cirúrgico, é tudo muito bem organizado, para a gente poder, por causa do risco de micro-organismo. Inclusive eu vi algumas fotos aí que já mostram isso aí, né? Um trabalho bem minucioso, cuidadoso, né? Uhum. E a gente olhando de primeira assim parece que está vendo uma sala cirúrgica, né? Aquelas cirurgias, mas muito legal. O meu nome da clínica mesmo? Pé de clínica. Pé de clínica. É bem sugestivo. Pé de clínica. Muito bem. E aí, me diz uma coisa. Para que a gente evite, né? Falando de prevenção, que quase ninguém. A gente não gosta muito de prevenção, esse aqui é o problema. Mas o que seria os cuidados que eu tenho que ter com o meu pé para eu evitar unha encravada, fungos? O que é que eu tenho que fazer? Olha, então, no caso da unha encravada, é uma vez no mês, uma vez. Ah, não deixar a unha infeccionar, nem encravar para poder ir no podólogo, é fazer aquele acompanhamento. Por mais que você não tenha nada, não dá, tua unha não está apresentando nada, mas eu vou lá, porque aí lá ela vai me instruir como é que eu devo fazer. Em casa, cortar sempre as unhas retas, nada de cortar na lateral, cortou na lateral, nas laterais das unhas, incomodou, já vai no podólogo. Então, o correto, se vou fazer em casa, o certo é cortar a unha reta, né? E não mexer na lateral da unha. Manter o seu pé sempre seco, meio dos dedos, sempre bem sequinho, sempre muito bem hidratado. Com creme específico para os pés. O creme do rosto não é o creme do pé. O creme do rosto é um creme, e o creme é o creme específico para o rosto e do pé específico para o pé. Viu aí, pessoal? Cuidado que tem gente fazendo isso, né? Uhum. Tem gente que aproveita o creme do rosto do corpo e passa no pé. Isso daí não vai dar em nada, porque é diferente, né? Cada região do nosso corpo existe o creme diferente. O creme do rosto, do corpo e do pé é outro. É isso aí. Escutou bem? Porque tem gente que eu conheço aí que faz isso, que é gente teimosa. Cabeça dura. E quanto a calçado, Elma? Qual o calçado assim, mais adequado para eu evitar esse tipo de problema aí, de unha encravada, fungo? Como é que eu devo fazer com os calçados? Pois é, o cuidado com os calçados que você deve ter vamos por parte. Com os calçados é quando chegar em casa, sempre ter mais de 3 pares e todo tempo ficar revezando e também cuidando, colocando no sol, né, trocando as meias todos os dias, para que isso não aconteça. Agora, com relação ao pé, que use esse sapato fechado,
Por exemplo, no seu caso, que fica atrás de uma mesa, no trabalho, se existe essa necessidade de usar o sapato bico fino, mas o tempo que você tiver, você tira o sapato e dá ali uma aliviada um pouquinho, ficar sem o sapato. Para quê? Para que dê uma relaxada no seu dedo. Porque se você ficar 24 horas ali com o sapato fechado, com certeza ele vai trazer problemas de unha encravada séria. Então, eu entendi aí também que eu devo procurar o máximo que pode, principalmente quem usa sapato fechado, o máximo possível é de fazer um acompanhamento com o podólogo, porque ele já vai ali orientar, ele vai olhar, ele vai dizer, olha, você precisa usar uma órtese porque precisa abrir um pouquinho sua unha que ela está fechando, quer dizer, já vai evitar que a unha encrave. Bem lá no início é bem melhor do que quando a unha, depois que a unha já fecha, e aí o tempo vai ser mais demorado para te usar o aparelho. Quanto menos tempo tu descobrir, melhor. Porque se ela está iniciando, ela está fechando, lá no início coloca o aparelho de 2, 3 meses, a unha abre. Como é que é esse aparelho? Fala mais dele aí, para você entender. O aparelho é uma órtese, tem a órtese, tem a fibra de memória molecular e também tem o bottom. Hoje tem vários tipos de aparelho no mercado, né? A gente usa muito a fibra e o bottom e usa também muito o anteparo. Tem a questão das pessoas que elas são menos, elas não têm condições financeiras boas, não têm condições de cuidar. A gente sempre pensa num paciente idoso que ganha salário mínimo, a gente precisa cuidar do pé dele. E aí a gente tem todo aquele preparo. Muitas das vezes ele fala pra gente que, olha, não dá, é muito caro o tratamento, então a gente usa outro método, no caso dos anteparos, justamente para a unha dele também não encravar. Não ter essa Tá, mas insistindo aqui na coisa da órtese, como é que funciona esse aparelho? Como é que é? É para que esse aparelho? Esse aparelho é para fazer a correção da lâmina. Ele é colocado, e aí ele é colocado de um lado e de outro, e é feito acompanhamento uma vez ao mês, vai cortar, todo mês você vai no podólogo, é igual o aparelho de dente. Tem que fazer a manutenção. Sim. A unha vai crescendo, você vai colocando de volta para a matriz da unha, aí a unha cresce, volta de novo, coloca de novo, até a unha crescer e abrir todinha e a gente libera o paciente. Sim, sim. Para ter saúde nas unhas. Para ter saúde nas unhas. Eita, o negócio é interessante aí. Mas esse processo aí que você falou da órtese, tem dor? O pessoal sente dor? Porque sim. o pessoal tem medo de sentir dor. Assim, é muito importante precisar nisso. Não sente dor, até porque não é que você coloca uma órtese para abrir uma unha e no outro dia a unha já vai estar aberta, não. É gradativo, tá? Porque se você fazer muita pressão na unha, ela descola e ela não vai corrigir. Ela pode descolar, abrir e descolar. Então não é o que a gente quer abrir sem descolar. Não, para isso o tratamento é muito gradativo. No início ele sente só uma pressãozinha, bem, mas depois normaliza. Certo. Olha, eu estou falando aqui com a Elma Santos, podóloga. Estamos falando aí da saúde dos pés. Ela é da clínica Pediclínica. Aguenta aí que tem mais coisa aí. Já já a gente volta. Você sabia que a Jainá é produzida através da polpa do fruto do dendezeiro? Por essa razão, Jainá é a única que pode ser consumida pelo público em geral, por não possuir derivados da proteína do leite da vaca. Jainá, saudabilidade em primeiro lugar. Jaina Alimentos, saudabilidade em primeiro lugar. À venda nos melhores supermercados do Brasil, nos sabores tradicional, sabor da terra e creme de alho. De volta aqui com a Elma Santos, podóloga, falando sobre a saúde dos pés, a clínica Pediclínica. Daqui a pouco ela vai deixar o endereço aí para você, contato dela. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai procurar aí a Pediclínica para ser atendido, porque faz um trabalho de excelência. Muito bem. Tem outro probleminha também, é muito problema nos pés. A gente pensa que não, né? Que não, mas são muitos. Mas os pés são tão importantes, né? A questão dos calos. Calos nos pés. Vai muita gente lá com problema de calo. Sim, Quais bastante. são os tipos de calo e tudo mais?
Então, vamos lá. Na parte do calo, o calo em si, ele pode mudar a pisada desse paciente. Ele muda a estrutura. O paciente que tem um calo normal, que são aqueles calos porque o paciente ele já tem, vamos supor que ele tem uma pisada pronada, supinada, então ele cria um calo naturalmente. É normal ele criar esse tipo de calo, né? Quer dizer, ele faz uma pisada incorreta porque é uma questão, da forma que ele pisa. Então, tem a questão do calo com núcleo. O calo com núcleo é uma queratose endurecida que forma primeiro o calo, depois forma aquele calinho com núcleo que ele vai afunilando, pega a primeira, segunda, terceira camada, fica muito dolorido quando esse paciente vai andar, ele não consegue, porque ele acha que tem um espinho no pé. E aí, muitas das vezes, lá no início, quando tá só o calo, ele não vai porque ele acha que só é um calo, então ele acaba passando em casa, passando uma lixa. Ele passa uma lixa, vai estimular mais ainda, aí o calo aumenta. Ele vai e passa um ácido que ele comprou na farmácia. Eita. Acaba que prejudicando, porque o ácido que eles compram na farmácia, muitas das vezes tem ácido, não é, como é que se diz, específico para aquilo. E aí ele vai comer ao redor do calo, mas não vai conseguir tirar o calo. E aí, resumindo, esse paciente acaba terminando na nossa clínica, muitas das vezes, e a gente vai ter que fazer a retirada desse calo e orientar ele, o paciente, aí uma vez no mês fazer o tratamento, porque calo não é, gente, só fazer a retirada, o calo tem que fazer o tratamento, mas não é também só tratamento local. Você tem que saber como é que é a pisada desse paciente, tem que fazer a leitura biomecânica, né, de como é que ele anda, porque senão ele só vai ficar retirando. Então tem um acompanhamento, ele vai ter que usar uma palmilha específica. Olha só. Justamente, quero lhe perguntar, o que é que faz com que surja esse tipo de calo, sobretudo esse calo que você falou com núcleo? É calçado apertado? O que é que... Olha, o calo com núcleo, ele muitas das vezes ele é acentuado dentro do calo grande. Primeiro o calo grande, depois uma queratose endurecida, que ela vai funilando para dentro, ela pega a primeira, a segunda, a terceira camada, ela começa a doer. Porque só o calo em si, muitas das vezes, ele não dói. Mas o que dói muito mesmo, incomoda, é o calo com núcleo. Pois é, mas geralmente o que é que faz surgir esses calos? Assim? Bom, lá no início, como eu falei, é a questão da pisada, mas tem a questão genética também. Tá? Eu sempre falo que o calo com núcleo é a maior questão genética, porque tem paciente, mas tem paciente que é diabético, também ele é muito propenso para esse tipo de calo com núcleo. Então, nesse caso, eu acredito que seja a circulação, estou falando do pé diabético, pode ser a circulação, pode ser a falta de hidratação também, e a falta do cuidado mesmo em si. Sim, sim. Mas não que a falta do cuidado seja causadora. Não. A gente não tem assim um termo específico para dizer, olha, o calo com núcleo ele surgiu a partir de... Não. Sim. Simplesmente ele aparece muitas das vezes só uma bolinha ali no pé, bem pequenininha. Você passa a mão ali, você sente. Não é nem um calo grande primeiro. Tem situações que acontece somente o calo com núcleo. E aí você vai olhar, você tem só uma bolinha, você não dá nada. E ele começa, né, a funilar. Ele faz isso aqui para dentro, ó. E aí ele entra e começa a machucar o tecido. No paciente que não é diabético, muitas das vezes não causa lesão, porque ele sente, e aí a gente acaba retirando e acaba melhorando a situação dele, fazendo tratamento e resolve. No caso do paciente diabético, é sério, é grave, porque o paciente diabético, muitas das vezes, ele é neuropático, não tem sensibilidade, então aquele calo vai acabar machucando o tecido e ali virar uma úlcera, e aí a situação pode agravar muito. E na clínica de vocês, quanto tempo geralmente dá para tratar essa pessoa para ficar bem? Essa pessoa que tem esse calo, esse com núcleo? Não tem um tempo específico. Não tem um tempo de dizer assim, vou fazer 3 sessões de procedimento. Não. Difere de pessoa para pessoa, né? É diferente. Cada protocolo é diferente. É por isso que muitas das vezes as pessoas, quando elas perguntam, quanto é para fazer a retirada de um calo? Não tem como. Só fazer a retirada não vai resolver. Tem que fazer a retirada e fazer o tratamento. E se fizer só a retirada, não vai acontecer nada. Recidiva depois. Isso, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Tá certo. Uma questão do que eu sempre falo, o podólogo é sempre bom ele ter um fisioterapeuta ali
né? Tem uma situação biomecânica que do calo eu vou resolver, mas a questão da pisada eu não vou. Então eu encaminho ou para o fisioterapeuta ou então para o ortopedista. E eles que vão estar resolvendo essa parte da biomecânica. Um outro probleminha que talvez não seja com vocês, mas é interessante a gente falar, e o tal do joanete. Então, o que é que eu faço com ele? Então, o joanete, na nossa clínica, a gente orienta nossos pacientes a que eles vão procurar um ortopedista. Esse é o mais indicado. Até porque é uma questão óssea, né? A única coisa que a gente pode melhorar ali é o calo devido ao joanete. A gente vai dar uma melhorada, mas vai ter recidiva, como eu falei lá no início. Né? Se tem uma questão óssea, se tem uma descompensação ali, o paciente faz uma pisada errada, no caso do joanete, ele cria realmente o calo e, a princípio, é melhor ele passar logo com o ortopedista. Tá certo. Muita coisa para a gente falar, mas eu tenho um assunto aqui que eu acredito que é necessário, né? Que são as fissuras nos pés, que no popular chama de rachaduras, né? No popular de rachaduras. Para quem ainda não percebeu, a rachadura, sabe aquele pé que fica, Jesus, é um negócio sério. Por que surgem as fissuras, as chamadas rachaduras, e qual é o tratamento que vocês fazem? Olha, a gente faz tratamento na pede clínica com fórmulas magistrais. São fórmulas que a gente vai prescrever para esse paciente fazer o uso desse creme em casa, mas também ele vai fazer o tratamento a princípio na clínica, né, para poder tirar aquela parte espessa, para ele poder usar o creme em casa. Mas as fissuras, elas estão ligadas a vários fatores sistêmicos, tem a questão do paciente que faz uso de algum tipo de medicação que vai influenciar ali, tem um paciente que não hidrata o pé, tem um paciente que faz o uso de sapato fechado diário, não cuida do pé quando chega em casa, tem a questão da perda do colágeno, da elastina. Então, são vários fatores que levam às fissuras no pé. Quando o paciente chega com a gente, ele quer resolver, ele não quer saber da parte sistêmica. Então, a gente vai resolver a questão das fissuras, mas se não resolver a parte sistêmica, não vai melhorar. Então, é um conjunto. A gente sempre gosta de trabalhar em conjunto com o médico que o que não dá para fazer aqui, ele tem que fazer lá. Então, a gente trabalha junto e a gente consegue resolver. Você estava falando que eu estava pensando, a gente, o povo, no geral, pensa que cuidar do pé é só usar um sapato bonito, uma sandália bonita, coisa, né? E não quer cuidar do pé em si, não seja só bonito os pés, não sejam só bonitos, mas que sejam, sobretudo, saudáveis. Isso mesmo, que seja saudável. Né? Então, nós falamos aqui com a Elma Santos, podóloga de primeira categoria, com uma clínica muito especial, a Pediclínica. Como é que a gente encontra você nas redes sociais? @Pediclínica, né? O telefone é 8113-8278. E vocês estão todos convidados para fazer uma avaliação. Nossa avaliação ela é gratuita, você não paga nada. Pode agendar, nós trabalhamos apenas com hora marcada. São 5 pacientes de manhã, 5 à tarde. Então, a gente tem 1 hora para ficar com esse paciente, avaliar. Se ele não quiser fazer, ele vai fazer depois. Mas essa avaliação é muito importante. Mesmo que esse paciente não tenha nada nos pés, mas é muito importante que ele faça uma avaliação. E qual é o endereço da Pediclínica? Avenida Três Corações, quadra 18, número 12. Isso. Fica em que bairro? Cidade Nova. Cidade Nova, isso. Né? Coqueiro. Elma, e os fungos? É um problema sério. Até eu já tive esse problema com os fungos. Como é que a gente faz? Então, a questão fúngica nas unhas, as pessoas elas costumam me procurar porque a unha descolou e aí elas já estão usando uma medicação, elas já foram na farmácia, já compraram um remédio e já estão usando um remédio lá muitas das vezes. Essa medicação nem foi passada por ninguém, por médico, mas estão se automedicando. Automedicação. Então, num caso desse, é necessário que seja pedido um exame de cultura fúngica, um exame micológico, para iniciar esse tratamento e ter certeza do que realmente é fungo. Porque o descolamento laminar também ele tem fatores que ocasionam o descolamento. Tem a questão sistêmica que descola as unhas. Pessoas que têm problema com tireoide, a maioria delas tem problema nas unhas. E outros fatores aí que são vários. E aí o paciente acha que o problema só é o fungo. Não.
tem a questão sistêmica. Então, por isso, sempre bom você procurar um podólogo para que ele passe o exame micológico para você ter certeza, ou então mesmo dermatologista, para que ele tenha certeza para poder iniciar o tratamento de fungo. Não sair usando medicação assim. É necessário fazer uma avaliação, né? Uma avaliação antes. Eu falei aqui com a Elma Santos, podóloga, falamos aqui sobre a saúde dos pés. Ela é da clínica Pé de Clínica. Qual é o endereço? Avenida Três Corações, quadra 18, número 12. Cidade Nova, né? Isso. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? @Pé de Clínica. E aí, telefone? 8113-8278. Então, entre em contato, pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo telefone. Entre em contato, é só com hora marcada para que você possa ser atendido. Melhor atendimento para você, especial na Pé de Clínica, com a Elma Santos, podóloga. Elma, já que a gente agradecer. Obrigada. E como agradecimento, a gente tem aqui um mimo aqui para você, da Jaina, que é produtos que não vende o produto em si, vende saúde, como ela diz, livre de lactose, caseína, colesterol, gordura animal, como todo produto de origem vegetal, e também não contém glúten. Olha, muito obrigada. Aqui é para agradecer também a sua estada conosco aqui, ok? Obrigada, muito prazer obrigada. muito grande, tá? Espero que a gente possa ter outros momentos como esse. Muito obrigada. Ok? Muito obrigada. Meus queridos, esse foi mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Grande abraço.